Olá, tudo bem? O meu nome é Ricardo Machado e eu sou um dos fundadores aqui da Otimiza e do Tarefa. Hoje é dia 6 de março de 2024 e essa é a primeira vez que a gente está gravando, fazendo um programa ou qualquer coisa do tipo. A gente resolveu fazer isso para contar um pouco da nossa história e para trocar um pouco dessa experiência que a gente acaba falando muito isso quando a gente visita cliente, quando a gente vai em eventos e o pessoal curte muito. Então, vamos falar sobre isso, né? E estão aqui comigo hoje reunidos os meus sócios aqui. Eu vou deixar com que eles se apresentem, né? Porque é mais fácil eles se apresentarem. Vamos começar pelas mulheres aí. A Tatiane, então, começa aí, né, Tatiane? Então, eu sou a Tatiane. Sou a Tati, né? Porque a gente sempre fala Tatiane e o pessoal acaba chamando de Tatiana, né? Então é mais fácil chamar de Tati. Eu acho que trabalho junto de você há mais tempo, né, Ricardo? 18 anos sem interrupção. Já atingimos a maioridade. E a gente está aí no Tarefa desde o início. E eu não sou contadora, sou administradora, sou formada em comércio exterior. E a gente vem aí, assim como o Ricardo, de uma trajetória de DataSul. Né? A gente vem de software house e não entendia nada além daquelas matérias da faculdade de contabilidade, e a gente se adentrou nesse mundo da contabilidade. E quando a gente pensava que o programador, o analista de sistema lá da DataSul era maluco, a gente se ferrou. Porque quando a gente entrou no escritório de contabilidade, a gente viu que o negócio é bem pior quando a gente fala... Vida louca, é no limite. É muito no limite. Não, vida de contador é no limite. Não tem isso, né? Não tem esse negócio de fácil, não tem o tal da zona de conforto, a gente não sabe onde que é. E se isso realmente existe quando a gente vai para dentro do escritório de contabilidade. Mas a gente está aí desde o início, né? Numa trajetória de muitos acertos, vários erros. Mas hoje eu estou à frente da diretoria de clientes, uma coisa que eu amo, porque a gente gosta mesmo de estar lá no chão de fábrica, entendendo, ouvindo o cliente, porque é lá que a mágica acontece. Né? Então, a Otimiza veio para trazer um desafio muito grande, mas também uma alegria muito grande, quando a gente vê que a gente consegue, né, um pouquinho, transformar a vida de muitos contadores. E isso é muito legal, muito gratificante. Legal. Obrigado, Tati. Agora vamos passar para o Fabrício, então, os mais novinhos aí. É mais novinho, né? Obrigado pela gentileza. Eu sou o Fabrício, trabalho desde os 15, vamos assim dizer, Faz tempo, formalmente. Faz tempo, aposentando já. E eu sou contador por formação. E escolhi a contabilidade um pouco por influência do meu pai, que já tinha feito o curso de técnico de contabilidade. Me identifiquei com isso e realmente gosto da contabilidade. Usei de várias formas pelas empresas, pelos trabalhos com que eu passei aí. E já faz bastante tempo que eu mudei, por exemplo, da indústria para a área de serviço. E a área de serviços de tecnologia. Né? Então, como a Tatiane comentou, tem algumas décadas se somar aqui, né? de tempo de indústria de tecnologia. Né? E assim foi lá na DataSul, por exemplo, né? Depois TOTVS, etc. E eu não tinha empreendido até então. Não tinha participado de construir um negócio, de ajudar a construir um negócio, de viver com esse chapéu, né? Sempre que não é fácil, é bom, mas não é fácil, né? É bem desafiador. Então, eu não tinha sentado desse lado da mesa, né? Mas é um desafio bem grande e erramos e acertamos todos os dias, aprendemos demais, né? E estar próximo de contabilidade é bacana. Eu gosto do assunto, gosto de levar a solução, então eu acho que o que a gente faz é muito bacana por levar a solução aos nossos clientes, ajudar a fazer diferente. Né? E aí viver isso de construir algo, de participar desta história. Né? Vamos fazer aí agora em março, né, aniversário. Então, também tem essa data, né, sendo marcada agora, dia 10 de março, é o dia exato do registro do CNPJ. Bem lembrado. Né? Então, em 2016, né, então estamos fazendo 8 anos agora. É muito bacana participar disso. Né?
Eu acho que tem um desafio muito grande, depois podemos falar um pouco mais a respeito também, né? Mas né, fazendo a apresentação aqui. E assim, o Fabrício é o cara que tem que cuidar da parte comercial, tá? Ele que é o diretor comercial, ele que tem que vender. Viu? Não, é um desafio todos os dias, assim como a Tatiane comentou, de atender clientes, que é muito bacana, e vários clientes nós atendemos individualmente em algum momento da empresa, né? E muitos deles nós sabemos exatamente quem é o cliente, quem é o dono, onde está, o que aconteceu e por aí vai, né? Mas depois de um certo momento isso toma uma proporção, uma velocidade que não se sabe mais exatamente, né? Você olha assim, poxa, tem um cliente aqui, né? Então é muito desafiador, mas é muito gratificante, né? Trazer clientes novos e levar o trabalho que nós fazemos para esses escritórios, né? Então é uma outra dinâmica, né? É uma outra brincadeira. O empreender o negócio não é diferente, né? Mas é muito gratificante. É vida louca mesmo, né? Obrigado, Fabrício. Então, Tatiane, diretora de clientes, Fabrício, diretor comercial. E eu vou apresentar o Xavier aqui. Mais conhecido como o senhor do otimismo. Cabelinho branco. Diferente do Fabrício, eu comecei com 16 anos. Então, comecei um pouquinho mais tarde. Minha formação sempre foi tecnologia, mas aquele nerd curioso de visitar clientes e entender assim, que problema que a gente está resolvendo, né? Então, eu sempre fui muito adepto a sair do escritório, a sair de frente do computador e tentar em campo entender por que a gente está desenvolvendo aquele software, por que a gente está desenvolvendo a aplicação. E o que a gente chama aqui na Otimiza é que problema real a gente está desenvolvendo, né? A gente está completando 8 anos agora e a empresa nasceu com 0 clientes, né, Ricardo? A gente, quando começou, era ali uma mesinha, um computador que a gente tinha. Mesinha de papelão. Assim, e é verdade, era de papelão. É verdade. Aquela história daquela empresa de tecnologia que nasce na garagem é o caso real da Otimiza. A gente nasceu literalmente numa sala. Na verdade, a gente, quando foi promovido, foi para garagem, né? A gente não tinha nem a sala no começo. Mas essa história que hoje, assim, tem essa nostalgia boa, a gente tirou do papel do 0 e para isso a gente teve que também visitar clientes, entender o problema que a gente ia resolver para construir de fato algo que tivesse valor para os praticamente 2.000 clientes que a gente tem hoje. Então acho que é algo muito legal essa jornada toda e hoje eu estou à frente de inovação de produto, que é o quê? Hoje a gente já tem várias soluções que atendem os nossos clientes, mas a gente não se cansa de tentar procurar mais soluções para os nossos clientes que visam aumentar a produtividade, enfim. Então é para isso que a gente está aqui, para tentar entender o que mais que a gente pode ajudar a nossa base de clientes. Legal. Então o Xavier atualmente é o diretor de inovação, era até então diretor de tecnologia, né? Agora faz 2 meses, né? O Diogo, que está conosco, até não pôde vir hoje, mas o Diogo na próxima edição, vai ter próxima edição, vai estar aqui conosco, é um cara que tem uma experiência tremenda também, que está cuidando da parte de tecnologia para que o Xavier possa cuidar de inovação. Por quê? E por que inovação, né? Porque a gente percebe, a gente vai muito em cliente, que é assim, cara, quanto mais coisa a gente faz, entrega, mais a turma chama e fala assim, ei, já que você fez isso e fez aquilo, não dá também para fazer aquilo? E tem muita coisa legal para fazer no mundo contábil, sabe? É muito bacana. Falando um pouco de mim, gente, eu sou manezinho da ilha, eu tenho, embora não pareça, eu tenho 52 anos, sou manezinho da ilha, mas eu moro em Joinville desde criança. Embora eu tenha torcido e torço pelo Avaí desde criança, depois eu vim para Joinville e também torço pro Jack. Então eu fico dividido aí, né? É louco, mas é verdade. E aí eu vim morar em Joinville, e aí em Joinville, lá na época não tinha muita essa história de computação, eu fiz a Escola Técnica Tupi, aprendi a programar em COBOL, né, para quem é da área de COBOL. Depois eu entrei e fiz carreira na DataSul. A DataSul fiquei lá 20 anos, dos 16 aos 36. E aí quando juntou com a TOTS lá eu saí, fiz carreira lá. E aí nesse intervalo eu investi, participei, fui sócio de algumas empresas, né? Mais precisamente foram 12 empresas que eu tive o meu nome no CNPJ como sócio investidor. E aí assim, a verdade é que 4 andaram de lado, saí e entrei igual. 4 deram muito certo, né? Uma ainda funciona, que é uma escola de idiomas daqui de Joinville, o Planeta Idiomas. E teve 4 que foi quebradeira, até engasga para falar, né? E quebradeira grande, né? Porque quando que eu quebrei? Eu, Ricardo, quebrei quando? Quando eu, que sou de tecnologia, me meti a fazer negócio na indústria têxtil, indústria de alimentos,
que eu não entendo. E aí a gente quebra e perde dinheiro e aprende que a gente tem que se dedicar àquilo que a gente sabe. Então, às vezes a gente conversa até com colegas contadores, tem 2 amigos contadores que eles tentaram fazer, tiveram tentativas na indústria de software e não deu certo, né? E eles vieram conversar comigo para entender o porquê que não deu certo. Eu falei, eu não sei dizer o porquê não deu certo, mas eu sei por que dá certo o teu negócio, porque as 2 contabilidades são gigantes, são grandes, são promissoras. Eu falei, mas entenda por que o teu negócio contabilidade dá certo. Porque você entende disso, você conhece disso. Sim. E por que de software não deu certo? Porque talvez você não entenda tanto disso, não se dedicou tanto, né? E no meu caso, todas as vezes que eu me dediquei a software, foi bacana, deu certo. E as poucas vezes que eu me meti a fazer comida, fazer tecido, não vou nem entrar nessa história. Esse é outro podcast, né? E aí a gente fundou a Otimiza. A Otimiza, então, é a última empresa que a gente investiu, está dando muito certo. A gente começou há 8 anos. 8 anos. A gente tem hoje aí, atende mais de 2.000 contabilidades, tem aí, a gente vai falar depois, né? Tem o Tarefa, tem o integrador da Otimiza, tem um fundo que investiu na gente, é muito legal, né? Porque de repente começa a aparecer fundos de investimento e aparece 1, 2, 3, 4 e a gente entrou nessa onda. Por quê? Porque tem tanta demanda e a gente precisa tanto atender que a gente topou a entrada de um fundo, é um fundo de Florianópolis, aqui do sul de Santa Catarina, que chama Invisto, que foi uma escolha muito acertada, né? A Invisto entrou conosco há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais, e nesse período a gente cresceu 3,5 vezes, né? Então, assim, um crescimento acelerado por ter um investidor certo, num momento certo de maturidade nosso, né? Então a gente criou uma curva aí bem interessante. Bom, eu acho que feitas as apresentações, né? Porque às vezes o cara vai lá, eu acho legal que tem gente que vai em palestra e fala assim, ó, para quem ainda não me conhece, eu falei, uau, eu falei, mais alguém é mais fácil perguntar, alguém aqui me conhece? Eu falei, cara, acho que esse que é o medo, né? Para quem não me conhece aqui, eu falei, mas até famoso em Pelé, né? O cara é o... Mas assim, a gente, esses somos nós, Ricardo Machado, Carlos Xavier, Tatiane Cesarini, Fabrício Henning, e que junto com o Diogo e com a Thalita também, que cuida da parte financeira, é quem está hoje a cargo do dia a dia da Otimiza e do Tarefa. Outra coisa que a turma pergunta às vezes, assim, qual é a relação da Otimiza e do Tarefa? É a mesma empresa. Isso. É os mesmos donos aqui, os mesmos malucos, o mesmo responsável, somos nós. O Otimiza tem lá o integrador, que é uma coisa, o Tarefa tem outros produtos, mas é a mesma empresa, é a mesma equipe, filial aqui em Joinville, de onde a gente fala hoje, filial em Blumenau, onde Xavier fica mais lá, né? É a mesma empresa, tá? Então, até para ter essa dúvida que muita gente pergunta, qual é a relação de vocês? Pergunta para mim, qual é a relação de vocês com o Tarefa? Eu falei, somos a mesma empresa. O cara fala, você tá brincando? Eu falei, é verdade. Né? Então é um pouco isso, né? E outra coisa, bom, enfim, o papo é esse aí. E eu queria também isso também é uma coisa que as pessoas pedem, né? Para entender assim como que a gente começou o produto do integrador da Otimiza, como que a gente começou aí o produto, a solução do Tarefa, né? Eu acho que é importante porque isso fala um pouquinho do DNA da gente, né? Nada do que a gente fez saiu da minha cabeça, da dele, da dela, não. Tudo, desde a primeira versão, foi demanda de clientes. Então alguém nesses dias me perguntou, alguém que está montando uma startup me perguntou, o que tu acha que foi a principal característica que mais ajudou vocês desde o início? Eu falei, no início, a principal característica que mais nos ajudou foi estar muito atento, ouvir muito e falar pouco, entender o problema do cliente. Então assim, ó, não adianta eu querer chegar numa contabilidade com uma solução que eu criei aqui e botar lá para o cara, e tem maluco que faz, né? Então no nosso caso, antes de ter empresa, a gente conheceu o problema. Né? E aí eu queria até pedir para vocês aí, que vocês são bons de causa, para contar como é que surgiu lá nos idos de 2015, né? Porque depois que a gente criou a empresa, né? Aliás, que fazer um registro aqui, lá em 2015 a gente não era nem Otimiza ainda, não tinha nome. Não tinha. Era um spin-off de outra empresa. E a gente foi participar de uma feira que teve em Florianópolis, em outubro de 2015. Isso. E a gente, claro, né, não tinha grana para ir para a feira. Num stand enorme. E aí tinha um cara que participava do órgão lá, eu não sei o que era da Federação Catarinense. O que acontece? Enfim, eu não lembro agora. Mas o Marcelo da Dunzer, talvez ele vá nos assistir aí, esse foi um cara que falou assim, ó, a gente não tinha dinheiro para pagar o stand. Então a gente queria parcelar. Só que a parcela ia cair depois da feira. A feira era em outubro e ia ter parcela em novembro, dezembro, janeiro. E o Marcelo, que nos conheceu, ficou de fiador. Ele falou, não, pode fazer parcelado para esses caras porque eles são sérios. E eu sou fiador, eu sou avalista disso. Então se o Marcelo da Dunzer estiver nos escutando aí, ó, obrigado publicamente aí pelo primeiro voto de confiança. Aliás, voto de confiança foi o que não nos faltou, né? Exatamente. Quando a gente começou o integrador,
A gente teve aqui em Joinville também o apoio de 2 contabilidades, 2 pessoas, mais pontualmente. A Rosa, da Contabilidade Luz, aqui de Joinville, que é uma contabilidade grande aqui de Joinville, e o Fernando Fix, da Organo, do Grupo Organo. Essas 2 pessoas permitiram que a gente fosse para dentro da contabilidade deles para entender um problema a fundo, para estudar e propor uma solução. E aí eu quero pedir para o Xavier, para a Tatiana e para o Fabrício contar um pouco dessa história aí, né? Eu lembro o primeiro dia, Ricardo, que eu acho que é uma coisa que marcou, e talvez nem eles saibam, que foi o tour na contabilidade. Vou apresentar a empresa para vocês, lembra? Lembro. Aí a gente começou a andar no escritório, aqui é meu setor de DP, tem tantos funcionários. Uhum. Aqui é o meu setor fiscal, tem tantos funcionários. Aham. E esse aqui é o meu setor contábil. Peraí, setor contábil aqui é... Mas tem mais gente aqui. Bem mais Se a quantidade de clientes é igual para todo mundo. Não, porque aqui eu tenho processos manuais que eu ainda não consegui automatizar. Não tenho XML padrão, enfim. E foi daí que surgiu o primeiro projeto da Otimiza. Peraí, se aqui tem bastante gente, muito processo manual e era repetitivo. Todos os meses o pessoal tinha que fazer a mesma coisa, digitar lançamento, digitar extrato, planilha, enfim. E foi daí que a gente surgiu. A gente falou, peraí, se a gente conseguisse ler esses relatórios, ler esses documentos, jogar no teu sistema contábil? Isso aí já tentaram fazer e não deu muito certo. Duvido. E aí o pessoal não sabia que falou assim, falar duvido pro Ricardo, aí a empolgação aumenta e falou, não, então se é para poucos, é para nós. Então, peraí, se pouca gente consegue fazer, a gente vai entrar nessa. E daí que virou um projeto. E quando a gente fala que a gente nasceu para entender o problema da contabilidade, né? Eu lembro que a gente tinha um computadorzinho nosso, que a gente levava para o escritório contábil, a gente pediu uma mesa lá e a gente trabalhava lá dentro. Para realmente entender a rotina do contador, a gente via o que ele fazia e do lado desenvolvendo. Enfim, depois de algumas semanas, a gente conseguiu fazer o primeiro projeto, o primeiro protótipo que funcionou. Falou, opa! Aí o pessoal falou, pô, primeiro deu. Será que dá mais um? Será que foi sorte? O que será que foi, né? E aí a gente fez uma segunda empresa de integração. Enfim, processos que demoravam horas, talvez dias. Na contabilidade, a gente conseguiu reduzir para poucos minutos. E foi daí que a gente falou, poxa, acho que a gente agora tem um projeto. E nesse evento, na feira, vamos lançar já o produto aqui, vamos ver se isso tem demanda. E foi dali que a gente viu que era um problema comum das contabilidades, né? A gente fez isso, acho que citando aqui as 2 contabilidades de Joinville, a Luz Oliveira e Organo, a gente fez um trabalho bem bacana de entendimento. Essas 2 contabilidades abriram as portas para a gente, deixaram a gente testar, errar, como a Tati falou, a gente errou muito, foi testando. A primeira versão a gente jogou fora, a segunda versão a gente fez, ficou boa, mas a gente jogou fora. E foi daí que a gente entendeu que tinha que ser uma solução que pudesse ser escalável, enfim, pudesse atender mais contabilidades no Brasil e de vários sistemas contábeis. Então, acho que essa primeira história e esse tour que a gente fez nas contabilidades foi o que chamou a atenção para a gente falar, opa, ali tem algo que a gente pode trabalhar e talvez nascer um projeto e hoje virou uma empresa. Né? Eu acho que até a primeira que deu realmente certo, porque assim, né? O bicho desconfiado é o contador, né? Vamos verificar aqui. Pega o amarelinho lá pra gente cá, pra ver se tá tudo certo. Linha. Vamos linha a linha. Eu acho que demorou aí uns 9 meses, né? Nasceu no tempo aí de uma gestação, bem dizer, né? Acho que foi isso mesmo. A gente ia com um planilha Excel para dentro do escritório para ficar fazendo lá, e depois à noite ia lá e fazia parametrização dentro do nosso sistema. Foi uma... Agora a gente vê assim, parece que é muito tempo, né? Parece que, nossa, a gente está falando aí de 20, 30 anos. A gente está falando de menos de 10 anos. Então mas a cara do pessoal quando dava certo era boa. Muito certo, muito bacana, muito bacana. E aí, para complementar um pouquinho, a desconfiança, né? A desconfiança, sim, porque talvez tinha um pouco de ruptura ali, mas quantas vezes, né, nós fomos bater na porta de contadores que não nos conheciam? Porque aí no momento em que funcionou no primeiro escritório, no segundo escritório, que aí indicou para o amigo, que indicou depois para outro amigo, e assim foi seguindo. Aí daqui a pouco nós falamos assim, peraí, vamos fazer uma lista de escritórios lá de Porto Alegre. E aí nós vamos lá em Porto Alegre. Então eu chegava lá em Porto Alegre, batia na porta do escritório, né? Bom dia, boa tarde, né? Eu sou da Otimiza aqui, eu vim aqui visitar os escritórios na região. Otimiza quem? Né? Otimiza quem? Isso, porque é como se fosse uma cold call, como se fala, né? Você está interrompendo a rotina de uma pessoa que não te conhece, não sabe quem você é, o que você tem para oferecer. E aí nós explicávamos, tinha um folder, e o contador ficava olhando para nós assim, etc e tal. E nós dizíamos, mas vem cá, eu vou fazer para ti. Escolhe uma empresa, 2,
né? E me manda os arquivos aqui que eu faço para você ver que funciona. Né? Como se tivesse que provar o que estava sendo dito, né? Apresentado. E, de fato, quantas vezes nós fizemos isso em inúmeros escritórios para depois que funcionasse, ele falava, funciona? Legal. Então agora eu vou contratar o serviço de vocês, né? Para poder começar a usar dali, então. E algo que talvez vinha sendo digitado, claro, em boa parte, e muitos talvez sendo manipulados por planilhas e por aí vai, mas aquilo transformava, né? Substituía o trabalho manual. E eu lembro de um caso lá em Porto Alegre, de um escritório que tem bastante tempo já, e já está na segunda geração, né? A filha já estava conduzindo o escritório. E a dona Sônia, que é uma contadora, na ocasião, isso 2017, 2018, já tinha talvez 60 anos ou mais. Sempre trabalhou digitando, né? E quando ela viu isso, ela falou, isso aí não vai funcionar. Não vai dar certo. Né? Então, a filha do dono comprou a ideia. Eu quero ver. Fez uma empresa, fez duas. Daqui a pouco pegou a empresa da dona Sônia. Pronto. Aí ela falou assim, não vai dar certo. Mas vamos fazer. E o arquivo foi feito, foi importado, etc. Ela foi conferir, foi conciliar. Não é que deu certo mesmo. Aí pega uma outra empresa. E fizeram uma segunda empresa. Não é que funciona mesmo? Aí ela falou assim, eu tinha que ter descoberto isso há mais tempo. Passei a vida inteira digitando, não quero mais digitar. Olha a maravilha que é isso aqui. Agora eu quero que integre todas as empresas que eu trato, porque eu não vou mais ficar digitando. Né? Então, é uma jornada, né, de apresentar, de convencer, de quebrar as objeções, né, para poder colocar isso em curso. Né? Então, complementando um pouco, né, do que o Xavier começou a contextualizar, da criação. Tá bom, criou? E agora, como é que mostra isso para o Brasil, né? Isso, o exemplo de Porto Alegre aqui, porque está pertinho, é só pegar o carro e dirigir até lá. Dirigir a Curitiba, dirigir a Maringá, dirigir a Itajaí, né, Tati, Florianópolis, Jaraguá do Sul. E quando começou o escritório do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste se interessar por isso? Aí ficou longe para ir de carro. Ô Fabrício, mas ele falou um negócio que eu lembrei aqui da conciliação. Acho que esse caos a gente não pode deixar de contar, né? Num dos primeiros clientes, nas primeiras integrações, o contador que precisava ticar para fechar, não bateu, tem uma linha era aqui. Minha integração. Tem uma. Era minha integração. Tem uma linha aqui que não está batendo. Não, é como assim? Não, o integrador não jogou. Aí fomos ver a digitação que tinha sido feita manual. Estava errado. Porque o que a gente fez na ocasião, né? A gente utilizou um arquivo de algo que já havia sido digitado. Para comparar, né? Para comparar. Né? Vai sobrepor? Não, porque daí a gente alterou na hora de importar e colocou lá para 6 meses depois, né? Uhum. Não, daí ele veio assim, todo pomposo, muito engraçado, né? Quando a gente conversa isso com o dono do escritório, ele lembra desse caos, inclusive, né? Veio todo pomposo, não, tá aqui, tá errado, eu falei que não ia dar certo. Vamos verificar um por um. E não é que tinha um errinho de digitação? Porque assim, quando a gente entra no contábil lá do escritório, você vê, parece um monte de... Eu não sei como eles não têm uma lera, alguma coisa assim de tanto digitar, mas né? tem, né? Tem, né? Tem, né? Mas isso é muito, muito bacana, assim. E daí foi nisso que a gente descobriu, né? E fala sempre que, assim, ninguém, em sã consciência, estuda no mínimo 4 anos para digitar documento. Não deveria. Não, né? né? Deveria. A gente já foi em escritórios, né, Ricardo? Lembra? Nesse nosso porta a porta, né? Porque esse negócio de a gente botar a listinha, ainda bem que não tinha mais lista telefônica, porque se fosse em outra época a gente saía com as amarelinhas. Páginas amarelas. A gente se deparou uma vez, estávamos eu e Ricardo. Mostramos todo o que fazia e tal. Eu lembro que a gerente do contábil, ela botou a mão no meu braço e disse assim, ela deixou a gente apresentar, botou a mão no meu braço e disse assim, mas é que a gente gosta de digitar. Aí a gente tomou um café e foi embora, né? Porque a gente não pode tirar isso, né? Mas hoje eles são clientes. Então passou-se esse tempo, eles verificaram que não é tão... tem coisa muito assim, melhor, né? Ou acabou o café, né? Ou acabou o café, né? Mas a gente viu de tudo nessas nossas andanças aí, né, Ricardo? Então, assim, ó, é legal, né? Porque o integrador nasceu de demanda. E a gente foi apanhou muito, e até hoje evolui, né? E esse apanhar e evoluir é perigoso, porque às vezes se você começar a colocar coisa demais no produto, na solução também, fica complexo para muita gente, né? Uhum. Então dosar isso é um desafio tremendo, não é fácil. E do Tarefa também, né? Até contar um pouquinho que o Tarefa
surgiu também de demanda de contabilidade. É uma outra historinha aí também, né? É uma baita história, né? Então, assim, se o integrador nasceu lá com a Rosa da Luz e com o Fernando da Organo, que, aliás, nós somos eternamente gratos, o Tarefa surgiu numa contabilidade lá de Foz do Iguaçu, que é a De Paula, lá com a família, com a nossa amiga e a família dela, a Elisângela De Paula lá, né? Uhum. Isso já foi daí em 2018, eu acho, né? Uhum. Que eu fui numa viagem lá para ver coisas do integrador e o seu Derceu, que é o pai, me chamou lá e me mostrou uma planilhona assim, ó. Era um papel colado com uma matriz bidimensional, tipo de empresa, tipo de obrigações. Eu confesso que quando eu olhei aquilo da primeira vez, ele me explicou e eu falei, o que tu achou? Falei, não achei nada, porque eu não tinha entendido. Sem conclusão. Aí ele com muita paciência explicou e eu trouxe essa folha. Aí eu falei, isso aqui é legal. E eu trouxe a folha para cá, para Santa Catarina, para Joinville, para Blumenau. Mostrei para o Xavier, ele olhou com aquela cara de também não entendeu nada. Aí tentei uma vez, duas, eu não conseguia convencer ele, porque eu não tinha entendido direito, né? Pega o carro e vai para Foz. Lá, verdade. Viagenzinha de 18 horas de carro. E lá a gente entendeu melhor. E aí que surge, a partir disso, do ensinamento deles, por uma dor deles, o Tarefa, que faz a gestão de serviços de comunicação. Primeiro a gente focou mais na gestão de serviços, até eu entender que dependendo se a empresa era do presumido, do simples, do real, se é uma indústria, comércio, serviço, se o cara tem funcionário ou não, tem prolabore ou não. Isso aí já dá um caldo para saber quais são as obrigações acessórias federais, estaduais, municipais, que eu tenho que entregar mensalmente, bimestralmente, semestralmente. Eu falei, meu Deus do céu! Aí eu entendi que o contador tem vida louca. Não é fácil. No Brasil, não é para amador, né? Então, não sei se tu lembra dessa viagem que a gente voltou de lá. Eu lembro, mas assim, a parte que me marcou foi, é muito simples, Ricardo Xavier. É só colocar aqui um cruzamento entre empresa e regime tributário e atividade e tá pronto, vocês vão montar a agenda de serviços. E por que vocês querem? Que problema que a gente ia resolver, né? O problema é que eu tenho que minimizar o meu risco de multa e atraso. Então eu só preciso de uma agenda que tenha o serviço de cada empresa. A gente falou, legal. Aí a gente falou, agora terminou o projeto. Não, é que agora a gente precisa organizar a agenda de todo mundo e alocar o serviço para as pessoas corretas. Então, para cada um saber o que tem para fazer, né? Cada um tem que fazer. A gente falou, puxa, então não acabou o projeto. Não, tem mais isso também. Então tá, então a gente foi lá e evoluiu o produto. Bacana, só tem um problema. Qual o problema? Agora, ele tem que dizer que fez, isso é perigoso. Vai que ele marca errado. Ou que ele não avisa. Ou que ele não avisa. Enfim, a gente falou, puxa, e agora? Não, a gente agora tem que criar um robô que lê documento e é o robô que vai dizer que fez. Aí falou, puxa vida. Aí a gente foi lá e... Então eu digo que o Tarefa ele foi uma sucessão de problemas colocados um na frente do outro e a gente foi automatizando e foi trabalhando. Se tivessem contado tudo para nós assim no primeiro dia, a gente não teria talvez entrado nessa. Não tinha se lançado ainda. Não tinha se lançado. Pior, não acabou ainda. Não acabou ainda. Porque daí faz a geração automática, daí distribui o dashboard para as pessoas, a agenda do contador, aí faz a baixa automática, falou, acabou agora. Fala, não, é que agora eu tenho que mandar a guia para o cliente. Aí tem que comunicar com o cliente. Aí tem, mas eu mandei a guia, tenho que ter certeza que o cara recebeu a guia. Falou, meu Deus. Mas isso depende do cliente, porque tem cliente que quer receber dessa forma e tem cliente que quer receber do outro. Tem cliente que quer receber um e-mail cada vez que a gente baixar. Tem outros que quer receber um e-mail no final do dia. Não, e aí a primeira moda lá atrás foi o seguinte, tem que ter um app com o logo da minha contabilidade para o meu cliente usar. Aí depois a gente descobriu o quê? Fez o app para quem pediu, teve gente até que cobrava para fazer isso, enfim, loucura. E fez o app lá, e aí descobre que a maioria das empresas, clientes da contabilidade, não quer usar app. Os caras querem falar por WhatsApp, amigo. E aí tem novidade depois para contar aí, né? Então, e aí também tinha aquele lance, as contabilidades falaram assim, cara, eu tenho que fazer a tarefa aqui, lembra? Eu tenho que fazer a tarefa aqui, mas o turnover é muito alto. Entra e sai gente, e eu contrato um cara novo que eu mando ele fazer uma obrigação X lá, ele não sabe exatamente como fazer. Puta, então tem que criar, a gente chamou lá de checklist de atividade, é o passo a passo. Puta, esse virou uma moda, todo mundo usa o checklist. Fala, não, mas é que agora eu também preciso do controle de processo, porque eu tenho que fazer uma abertura de uma empresa, e aí, mas o cara nem é cliente ainda, eu tenho que abrir uma empresa para um cara que não é cliente. Mas é muito legal, é muito legal. Quando a gente começou, o Xavier não tinha cabelo branco, né? Lembra, né? É que não contaram a história inteira pra gente, né? Agora a gente tá cada vez mais. Exatamente. Podia ter feito fotos, né? Antes e depois. Uma foto a cada semana. Sabe quando coloca acelerado assim? Né? Olha só. Mas isso é muito legal, né? Porque assim, a gente lançou uma solução que foi demandada e a gente vê que
cada vez a gente vai melhorando essa solução, porque os clientes hoje nos têm como um parceiro de tecnologia. Sim. Né? Então, cada vez que a gente vai no cliente, ele chama assim, vem cá, será que não dá para fazer? Não sei se vocês fazem, né? Mas será que, eu fiquei pensando, será que a Otimiza não dá pra gente, não consegue nos ajudar nisso? Muitas coisas a gente consegue, outras coisas não, e a gente até encaminha para algum parceiro e tal, mas perceber que o cliente hoje nos percebe como um parceiro de tecnologia é fantástico. Por mais que a gente não vá resolver a dor dele naquele momento, mas só por ele ter lembrado da gente, isso não tem preço. Tati, quer ver um exemplo bacana, bem nessa linha que tu falasse? Quando surgiu o livro do produtor rural, um cliente nos procurou, né? Poxa, eu preciso resolver isso aqui, porque era uma obrigação, enfim. E também o próprio software contábil estava em adaptação, etc. E esse escritório é do Rio Grande do Sul, eu não me lembro exatamente a cidade, mas eu sei que era do Rio Grande do Sul. Ele tinha muito cliente produtor rural, tem muito cliente produtor rural. E precisava contabilizar esse negócio. Eita. Então, é um exemplo real do que o escritório procura. Como é que foi resolvido? Ele conseguiu, por meio de uma outra solução que ele usa lá, a relação de compras das notas fiscais num relatório de tal forma que isso foi lido e foi transformado em lançamento contábil. Resolveu a vida dele assim de uma maneira, e nós já encontramos ele em feiras mais de uma vez. Né? E ele sempre toca nesse assunto. E ele passa lá, poxa, obrigado que vocês me ajudaram. Porque isso quebrou. Claro que ele também tinha uma visão muito boa. Ele falou, eu já tenho uma informação lá em tal lugar que é o que eu quero. Só que eu preciso pegar isso aqui e colocar aqui dentro do meu software. E eu estou fazendo isso na mão. Não tem uma forma de ajudar? E nós não estamos falando aqui de relatório financeiro, é um relatório de compra. Notas fiscais de compra. Né? Mas foi possível de viabilizar. Então, isso é um exemplo bem real de que é uma característica que eu acho que nós trouxemos lá do começo. Permanece, obviamente, mas nós tentamos lá no começo, muito forte, resolver os problemas complexos. Lembra disso? Chegava na contabilidade, Tatiane, me dá o relatório financeiro do teu maior cliente, o mais cabeludo, o mais complexo, que mais o demora, mais difícil, o que mais demora, porque nós vamos provar que esse negócio funciona. Então lá vinha uma planilha gigantesca, uma planilha gigantesca, abas, cabeçalhos. Eles já traziam rindo, né, Fabrício? 4 planilhas, né? Eu vou citar um exemplo aqui de transportadora do Paraná, cliente de um escritório, cliente nosso, tinham várias planilhas. Precisava pegar pedaços de cada uma delas e juntar tudo isso para transformar na contabilidade. Aquela contabilidade, e os contadores vão entender do que eu vou falar, era lucro real, mas o trabalho era tão grande que a contabilidade não conseguia fazer balancete de redução e suspensão, né? Porque não tinha tempo. Aí o 1 mês que gastava digitando se transformou em algumas horas para importar aquela movimentação. Claro que tinha uma conciliação pesada, porque tinha muita movimentação. Só que eles passaram a prestar um serviço melhor para o cliente deles. Né? Então, existe alternativa para muita coisa. E tem essa característica, né? O cliente vem cá, dá para fazer isso aqui? É o que a gente tenta colocar, né? Eu acho que é legal de citar depois, de repente, falar da flexibilidade. Eu acho que tem uma historinha para contar, né, do dragão, lá da autonomia, mas o que eu quero resgatar é que a complexidade de muitas coisas que às vezes o contador está lá, nossa, como é que eu resolvo isso aqui? Ele gasta uma semana cruzando dados e manipulando, etc. Otimiza, dá para fazer? Traz para cá. Né? Pode ser uma única empresa, mas consome um tempo gigantesco. Então a gente ajuda a resolver isso aqui. Obviamente, tem casos em que existem limitações, etc., mas a gente trata isso com uma transparência muito grande. Se tal alcance, por que não fazer? Sim. Né? Tem que tentar, né? As pessoas às vezes desistem antes de tentar. E a gente está aí para ajudar. Essa questão de a gente ser reconhecido por muito cliente como assim, um apoio, o braço de tecnologia, é muito bacana. A gente tem cliente hoje, e é engraçado, né? A gente tem cliente hoje no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em todos os estados. E a conclusão que a gente chega primeiro, assim, a vida de um contador do Acre e do Rio Grande do Sul é igual. Os mesmos problemas, os mesmos sonhos, as mesmas dores, vontades bem parecidas, né? É incrível. Então, assim, ó, a contabilidade está inserida num modelo. A gente recebe muita contabilidade procurando por nós. Ricardo, todas funcionam? Não. Acho que de cada 100 contabilidades que nos procura, em 98% dá certo e 2 não. Né? Por que dá certo quando dá certo? Minha opinião,
Quando o cara nos procura, porque ele tem uma estratégia de usar a tecnologia para crescer, para poder dar produtividade para a equipe, e o dono está empenhado, não importa o tamanho da contabilidade, né? Exatamente. Dá certo. Sim. Agora, quando o cara vem achando que vai acontecer um milagre, que compra uma ferramenta e põe lá e todo mundo vai usar, que não tem que imprimir energia, que não tem que vender para a equipe, que não tem que gastar 1, 2, 3 horas por dia, algum tempo para implementar isso, aí não dá certo. A Tatiana até que cuida da área de cliente, pode falar um pouco mais sobre isso, né? Não sei como é que é a tua visão e experiência hoje. Mas só voltando um pouco antes de a gente esquecer, só resgatando que se o integrador nasceu na Luz e na Organo, o Tarefa nasceu então na De Paula, quero aí oficialmente também agradecer a Elisângela, Antônio, o seu Derceu, Débora, toda a turma da De Paula pelo apoio, por ter ajudado a criar a solução, né? Que hoje é uma solução que também está em milhares de contabilidades. Sim. E a gente está evoluindo e agregando muito valor. E é muito legal ver muitas contabilidades usando bem a ferramenta e vivendo melhor. Até tem alguém que vocês conhecem que usa e ajudou muito também a evoluir a ferramenta. Vocês conhecem, ele é o Lucas da Conteplan, né? Mas vocês conhecem como contador revoltado. Ele vai assistir aí. O cara tem um processo espetacular, um crítico, então ajudou a evoluir muito a ferramenta. A turma conhece aquele lado engraçado dele, né? Divertido, inteligente. E ele tem um lado também prático lá na empresa de execução. Então a gente também, quero agradecer para o Lucas também, porque contribuiu muito, né, para evoluir a ferramenta, né? Mas vou voltar. Eu queria falar um pouco desse negócio do engajamento de quem dá certo e quem não dá certo, né? Porque a gente vê muito disso, né? A gente vê muito disso assim, que o dono, né, do escritório, ele vai lá e busca uma solução. E às vezes a gente fica pensando, será que é o dono que tem que ir atrás? Será que um contador hoje, o analista que está antenado com as coisas novas aí que tem no mercado, será que às vezes ele não deveria levantar a mão e dizer assim, o que tem no mercado aí para que a minha produtividade melhore? Né? A gente tem casos assim. Tem vários casos assim que chegam lá no comercial, o Fabrício, né, é prova disso, que chega lá pra gente, que a gente chama do camisa 10, né? Depois que o dono compra, a gente fala muitas vezes, claro, com o dono, o sócio do escritório, para entender até qual é o que ele espera daquela solução. Né? Porque o que a gente vê? Quando um dono ele espera um milagre, né, não vai funcionar com nenhuma solução. Porque são trabalhos, é um trabalho a várias mãos. Né? Porque quem é o especialista do cliente? É o contador, não somos nós. Né? A gente olha para ver se é viável, se aquela informação está completa, tal, mas quem vai dizer se aquilo ali é real ou não é o contador. Né? Então a gente não tem nenhuma varinha mágica que vai lá e fazer a coisa acontecer, nem a gente, nem ninguém. Né? Uhum. Que isso fique bem claro. Mas quando o dono comprou a ferramenta por uma estratégia, eu brinco, né, que às vezes eles dizem assim, nós somos pequenos. Eu disse, não, vocês estão pequenos. Né? E quantas contabilidades com poucas pessoas têm uma produtividade gigantesca, porque já tem aquele DNA de tecnologia. Comprou algo para crescer, e não por causa de uma dor específica, de um cliente específico. E sim para crescimento, por estratégia. E o que a gente faz? A gente tenta fazer o que a gente chama aí de engajamento, de boas-vindas para o time. Porque não adianta a gente começar com um projeto se o time não comprou a ideia. Se o time não sabe, porque quando o time faz parte daquele projeto, ele quer que dê certo. Uhum. Então isso é muito importante. Né? Quando a gente vai fazer um treinamento, né? Quando a gente fala de treinamento do integrador, por exemplo, a gente sempre fala, tragam as integrações para que vocês consigam fazer no treinamento. Porque senão, como diz o Ricardo, senão não é treinamento, é uma palestra. E a gente precisa que eles façam na hora. Porque senão aquele negócio assim, não, pode deixar, não, ficou bem legal. Mas daí, quando a gente começar a usar, a gente diz se tem dúvida ou não. Uhum. Aí já era. Né? Porque é muito bacana quando a gente o escritório adquire o integrador, né, a assinatura do integrador, e no primeiro treinamento, ele já sai de lá com 5, 6, 10 integrações finalizadas e importadas no seu sistema contábil. Aí o pessoal já fica pensando, não, agora eu tenho mais esse aqui para colocar, esse aqui eu gasto muito tempo, esse aqui não me manda nada, mas esse aqui então eu consigo botar alguma coisa para ele me mandar de forma automática o extrato bancário? Sim. Mas esse aqui, hoje eu já importo o FX. Mas o FX é tão pobre de informação. Será que você não consegue utilizar esses mais de 100 layouts já parametrizados aqui do Otimiza?
Ah, consigo, porque olha só, tem banco que tem um extrato que mais parece um RP, um sistema financeiro. Então, essa troca é muito bacana. E isso só é possível quando o dono permite que a gente tenha esse contato com as pessoas que estão ali no dia a dia, né, com quem realmente usa, com quem realmente sente aquela dor. E isso é maravilhoso. E quando a gente fala de gestão de serviço, é a mesma coisa. Porque a gente brinca assim, às vezes o dono diz assim, quando é que vai ser o treinamento com a minha equipe? Não, treinamento? Não, a gente faz a implantação do tarefa. Né? A gente já coloca todas as informações para quê? Para que a sua equipe use a ferramenta. Porque o teu negócio não é parametrizar o sistema. O negócio do contador é usar o sistema. O negócio do dono é gerir a informação. Quem vai parametrizar? Eu tenho uma dúvida, eu quero parametrizar um novo arquivo, uma nova obrigação. Como é que eu faço? Liga para o nosso suporte, que a gente faz. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que fazer uma implantação. E a gente está tanto naquele o treinamento, a minha equipe precisa aprender a parametrizar um serviço novo. Para quê? Deixa isso com a gente. E isso... Quando estamos conversando com os contadores, né? Lá o primeiro contato é o comercial, né? Seja porque o contador nos procurou ou nós procuramos ele, né? Mas nós estamos lá conversando. Então, a gente leva isso muito claramente, assim, que tem um time lá para, no dia seguinte, dar andamento nisso. Muito claramente o que é possível de ser feito. Né? Às vezes existe uma expectativa de solução mágica para as coisas. Então, muito claramente o que tem solução e o que não tem. Porque tem coisas que são... não existe solução ainda. E como nós conhecemos o mercado, né? Todo mercado tem concorrência e o nosso não é diferente. Então, nós sabemos exatamente o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Né? Seja para falar de integração, seja para falar de gestão de serviços, né? Gestão de tarefas, e colocamos isso com tranquilidade. Mas sempre lembrando... que o cliente, tem um time de atendimento aqui à tua disposição, precisou de ajuda, por favor, levanta a mão, né? E esse feedback a gente recebe, né, Tati, do cliente falar, poxa, olha, esse caso aqui foi difícil, eu chamei lá, o pessoal me ajudou. Porque eu acho que tem uma história da autonomia que eu vou deixar para o Ricardo contar, né, que é bacana também, mas a gente trata isso com uma transparência muito grande, para não criar falsa expectativa, claro, né? E para dar conforto para ele, olha, você está entrando aqui para solucionar um problema, obviamente, para te dar a condição de fazer melhor, mais rápido e mais barato aquele processo, seja da integração, seja da gestão de tarefas. Né? Se não fosse assim, não faria sentido, né? Para que eu vou usar uma solução se fosse para ficar mais demorado, mais caro e fazer pior? Né? É o contrário. Então, isso, além de, por exemplo, semanalmente ter sala disponível para os nossos clientes fazerem uso, vai lá trocar ideia com o consultor. Né? A experiência de um, às vezes, ajuda a resolver o problema de outro. Né? E isso também, né, acontece no dia a dia. Então, a gente tenta pegar isso para explicar para quem está chegando agora. Não, fica tranquilo. Isso aqui é possível de resolver, isso aqui não é possível, se pode, se não pode. Vem para cá que nós vamos te ajudar a dar solução para o problema que você tem, porque aí a coisa flui. Um exemplo disso, né, Fabrício, é o que a gente chama lá de baixa pelo fiscal. Né? Porque assim, a gente nas integrações que a gente chama de complexas lá, a gente tem a possibilidade já daquelas notas que são escrituradas no fiscal, a gente já fazer a baixa disso. Né? Só que daí às vezes o contador diz, não, mas eu quero fazer desse cliente. Eu disse, mas esse cliente ele não traz no relatório dele o número da nota. E por que eu digo isso? Porque assim, nós trabalhamos com informações que estão contidas naquele relatório, a gente não cria informação nova. Sim. Né? A gente consegue pegar informação de um lugar, de um outro e compor um histórico, colocar direto para a conta contábil correta, mas a gente não cria. Né? Se não existe lá, não tem como. Não, mas o meu banco traz aqui só pagamentos diversos, pagamento fornecedor. Tá, mas então a gente tem outras opções assim. Não, ele não manda. Então não tem como a gente abrir para o fornecedor ou abrir para o cliente. Essas coisas ainda a gente não consegue. Nem com a bola de cristal que o Lucas vende lá na loja dele. Tem bola de cristal? Tem bola de cristal. Nem com aquilo a gente consegue. Né? Mas o restante, tudo que tem ali de informação, a gente consegue trabalhar. Isso é muito legal.
Bem legal, essa turma fala bonito, né? Fiquei aqui olhando, eu falei, nossa senhora, sou sócio deles. Bom, eu vou deixar até para um outro evento para contar essa historinha aí do dragão, eu vou contar na outra. Boa. E para contar também como um velório fez a gente gerar dezenas de clientes, mas essa história fica para próxima. Boa. Isso é real. Por conta de um velório, a gente chegou em dezenas de clientes do Brasil inteiro por conta de um velório. Incrível. E a história do dragão também. Mas hoje eu quero aproveitar, eu queria falar um pouquinho. No próximo dia 20, não sei que dia vai pro ar, mas no dia 22, 23 e 24 de março, nós estaremos numa feira em São Paulo do nosso amigo Pedro Neri, que é Contabilidade Consultiva ao Vivo, uma feira para o mundo contábil muito, muito importante. E lá nós vamos lançar 2 soluções. Então, não sei se você vai estar assistindo esse vídeo antes ou depois, mas enfim, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Essas 2 coisas foram criadas por demanda dos nossos clientes, né? Vou falar da primeira dor delas, depois eu vou passar para o Xavier, Fabrício e Tatiane, lembrando que nós temos 15 minutos aí, né? A primeira dor foi a seguinte: você vai na contabilidade e fala para o contador, conversando com os contadores, ele fala assim, olha, mas eu preciso do extrato do cliente. Eu falei, mas cadê? Não, eu pedi para o cliente, mas não veio ainda? Não. Mas por que você não pede de novo? Aí o cara te olha assim e fala, eu já pedi 10 vezes para o cara mandar o extrato. E aí? Não, ele não manda. E pior que esse mesmo cara que não manda o extrato, daqui a pouco me cobra por eu ter o balancete pronto para ele pegar um financiamento em banco, né? Enfim. Isso. Falei, como não manda? Ele falou, não manda. Cara, não tem como vocês ajudarem nisso? Bom, e baseado na dor, da dificuldade que o contador tem, de às vezes ter que implorar para o cliente dele, para ele mandar os extratos, foi criada uma solução, eu vou pedir para a gente falar um pouquinho disso aqui, que vem ao encontro dessa dor. Eu fiquei perplexo de saber disso, né? E achei que isso acontecia só aqui em Joinville, Santa Catarina. Não, acontece no Acre, acontece no Rio Grande do Sul, acontece na Bahia, acontece no Paraná, em qualquer lugar. Quando tu fala com os contadores, eles falam assim, poxa, então é um suplício, é uma dor, tem que pedir para o cliente várias vezes. E o problema não é pedir várias vezes. O problema é que tu pede várias vezes, o cara mesmo assim não manda, né? E com isso ele não consegue fazer o trabalho dele. Daí, essa dor virou uma solução que vai ser lançada na feira lá. Então fica atento, se você quer parar de sofrer. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Eu acho que como tudo que a gente fez, né, Ricardo, a gente primeiro entendeu que o cliente não manda a informação. E depois o que o contador faz com aquela informação. Então o que eu busco extrato, basicamente? É uma tecnologia que permite o contador credenciar o cliente dele, quantos eles quiser, e se vincular ao banco do cliente. O cliente pode usar Banco Bradesco, Itaú, Santander, enfim, tem uma lista de bancos, os principais estão lá. E o que a gente faz? A nossa ferramenta ela se conecta ao banco, uma única vez o cliente da contabilidade credencia de forma segura, então a gente atende a todos os requisitos da LGPD, e depois disso o contador tem a autorização para todo mês ir buscar esse extrato. Quando a gente fez isso, a gente consegue hoje ir no banco, trazer as informações da conta corrente, isso é o que a gente consegue trazer. Só que aí o pessoal falou assim, é legal, mas eu tenho alguns detalhes. O Itaú me consolida fornecedor. Naquela historinha que você acha que resolveu um problema, já vem a segunda história. Mas o Itaú ele consolida os fornecedores, isso me prejudica no fechamento. Então eu tenho que tirar mais um relatório. Então a gente conseguiu com tecnologia, pelo menos do Banco Itaú, já trazer o CISPAG fornecedores de forma aberta. Inclusive vem um fornecedor e CNPJ, que era uma demanda assim nacional, como foi falado aqui. E aí no final falou, poxa, mas eu ainda preciso do cliente, porque eu preciso conciliar, ver se o que vocês estão processando bate os saldos, enfim. Então o que a gente vai trazer aí para a turma é um buscador de extratos automático, um buscador das informações da conta corrente. Vamos abrir o CISPAG de fornecedores do Itaú, porque essa é uma demanda muito pedida. Estamos trazendo mais bancos do que a gente costuma ver no mercado, inclusive. E mais, no final, o cliente ainda vai ter um PDF que vai ser gerado com todos os dados que estão no extrato do cliente. Então, se ele precisar lá ver todas as listas de pagamentos, de recebimentos, de detalhamento e com o saldo dos bancos. Traz saldo. Ou seja, quando o contador viu isso, né, falou, poxa vida, agora então não preciso mais ligar para o meu cliente todos os meses. Eu consigo trabalhar com a contabilidade mais em dia, eu consigo trabalhar mais rápido, mais produtivo e eu ganho tempo. Então, isso eu acho que é uma das soluções que estão vindo aí para a gente poder, de novo, atender uma dor latente aí dos clientes. Tá? Isso é muito pedido. Que nós levamos no começo de 22, lá na feira em São Paulo, vocês lembram?
depois de pandemia, Sim. começo de 22, Conescap, se eu não estou enganado, busca automática de extratos. Mas ainda não tinha saldo, né? Isso. fazia. Então, eu quero resgatar isso, porque nós levamos lá pela primeira vez. Qual foi a demanda em seguida? Que o chefe acabou de responder. Né? Tá bom, e o saldo? E a cópia do extrato? E vocês paguem. Então, o que aconteceu? Né? Aí onde está a novidade, né? Mais bancos, a cópia desse extrato com o saldo. Então, quer dizer, ele precisa pedir para o cliente autorizar. Uma vez que o cliente autorizou, a informação está com o contador. Ele pode manter a contabilidade em dia. Não precisa implorar mais para o cliente todo mês para mandar o extrato. Então, isso é um pedido recorrente. Todo dia tem contador perguntando, tem saldo? Tem cópia do extrato? Né? E nós, inclusive, na ansiedade, porque tem toda uma questão legal, né, Xavier? Tem toda a questão de LGPD, tem toda uma questão de segurança, que não é assim, né? Não é uma informação que está lá aberta na prateleira, você pode pegar a qualquer hora, né? Tem todo um critério. Então, isso realmente vem atender uma necessidade muito forte. Muito forte. Não, e aí era legal, né? Porque tu tem que banco? Tem o Itaú, o Bradesco, tem o Banco do Brasil? Tem. Tem a Caixa Econômica? Tem. Tem o Santander? Tem. Ah, tá, mas tem o Inter. Banco Inter? Ah, tem. Ah, mas tem o Sicredi, Cicobi. Enquanto ele não achar um banco que não tem, o cara não vai. É muito legal. Aí tu pensa, mas o teu cliente usa esse banco? Fala, não, é só para testar o que você tem. Mas a gente entrou na lista de todos os bancos do Brasil. Assim, a gente tem muito banco no Brasil que a gente nem conhece. Bancos regionais, Banco Nordeste, banco, enfim. Então a gente sabe ainda que tem um caminho a trilhar e a gente está aqui para isso, né? Mas se olhar para a nossa base, porque a gente já faz, assim, deve ter ali 90%, 95% dos bancos mais usados, né? Exatamente. Tudo não terás como Tudo tu não terás. mas tem bastante, ficou bem legal. Então, vale a partir disso, a gente vai estar lançando o chama Busca Automática de Extratos 5.0. Tem um nome bonito para isso, né? E vai ser lançado na feira aí, né? Inclusive, para quem já tem o meu integrador, isso já funciona integrado, está dentro também ali, né? Para quem quer usar só o Busca Extrato também, porque já resolveu o problema de outro jeito, pode ter só o Busca Extrato também. Aqui ninguém quer amarrar ninguém a nada, né? O que a gente quer é poder, de fato, contribuir. É um esforço muito grande ter feito isso. Essa história de Open Finance e tudo isso é muito complexo, tá? Mas eu acho que a gente conseguiu, a gente conseguiu agora estar liberando isso de forma bacana para atender as demandas que vieram até agora, né? Então, essa é uma coisa que é bem legal. A gente está num nível de entusiasmo, vocês não têm noção, né? De expectativa para isso, né? Porque isso transforma tanto a vida do contador, isso dá um benefício tão grande, porque assim, é desagradável ver como a turma tem que suplicar para não conseguir um extrato. Para não conseguir. Quase desistir, né? É um negócio tremendo, né? Então, essa é uma coisa. E aí tem um outro negócio também que surgiu de uma dor, que é assim, né? As contabilidades dos nossos clientes, estou falando dos nossos clientes, assim, né, gente? Da reclamação, da dificuldade que eles têm de uma ferramenta para atender os clientes deles. Porque hoje, assim, um dos maiores ativos de uma contabilidade, isso é uma pesquisa que a gente fez, e eu concordo plenamente, é o conhecimento. Claro que são as pessoas e são os clientes, mas o que a contabilidade vive de entregar, de vender conhecimento, né? Senão tu vira um despachante fiscal, né? Despachante tributário lá, né? Sim. Então, o conhecimento que as contabilidades entregam é muito grande. Então, a necessidade de ter ferramentas para que a contabilidade organize o atendimento, a entrega das informações, o envio das guias, tirar dúvidas, saber quem respondeu o quê, né? Então, essa dor também surgiu. Só que com essa dor surgiram algumas questões junto dela. A primeira delas, rapaz, os nossos clientes não querem usar aplicativo. Eles querem conversar por WhatsApp. Nenhuma plataforma de comunicação cresce na taxa que cresce o WhatsApp no Brasil. Sim. Ponto. Todo mundo quer usar isso. Todo mundo se comunica por aí. Às vezes você passa 2, 3 dias sem ler um e-mail. É isso aí. Sim. Mas você não passa 15 minutos sem olhar o teu WhatsApp. Concorda? Então é ali que acontece. Então, por que o cliente do contador não pode mandar um WhatsApp para a contabilidade e a contabilidade se vira, ela fala que otimiza aqui, a gente resolve e ela trabalha numa plataforma organizada de comunicação e quando ela responder, a ferramenta, o robô falou que é o WhatsApp, manda um WhatsApp para o cara. Eu queria que falasse um pouquinho também dessa, eu já falei um pouco, né, dessa dor, mas eu também estou bem empolgado com isso, porque e não é só isso, né? Acho que tem a questão também de abrir ticket de chamado, protocolo de atendimento, controlar tarefa avulsa, lembrar de cobrar tarefa avulsa. A gente foi em contabilidade e o cara falou assim, ó, o meu pessoal faz um monte de atendimento, manda orçamento, tudo, e esquece de cobrar. Eu falei, é sério? Eu falei, Mas a gente foi entender o porquê, né? Por que esquece? Porque controla em planilha.
A informação, até às vezes ele já faz o WhatsApp no celular, cada departamento tem o seu, mas está lá no WhatsApp, não foi anotado, não foi transferido. Então, primeiro a gente entendeu, de novo, as dores, né? Olha, eu preciso ter uma gestão disso, eu preciso ter a noção de quem está devendo alguma informação para o meu cliente, se já foi feito, se não foi feito, se eu já posso cobrar. Então, a gente foi coletando isso e, ao mesmo tempo, a gente entendeu por que o cliente da contabilidade quer o WhatsApp. Bom, primeiro, se der um aplicativo para ele com login e senha, para ele acessar uma vez por mês, cadê a senha? Aí ele abre um suporte para abrir o suporte, né? Um suporte para pegar a senha para depois abrir. Então, a gente viu que estava muito complicada essa relação. E o WhatsApp já estava na mão de todo mundo. Então, por que não simplificar para o cliente da contabilidade, mas trazer para dentro do escritório gestão? Então, aí que entra o que a gente chama de integração entre soluções, né? É o tarefa dentro do escritório, atendendo a LGPD, tudo bem organizado, guardado em banco de dados, separando imagem de arquivo, enfim, sabendo quem leu, quem baixou o arquivo. E do lado do cliente da contabilidade, a maior simplificação possível, WhatsApp. E aí o que ele escreve, coloca lá. A gente ainda colocou um grauzinho de inteligência artificial para não ter um robô que não tem inteligência, né? Então a gente já consegue saber qual é a empresa do cliente, o que ele está pedindo, enfim, eu já estou dando uns spoilers aqui, mas acho que quando isso sair, o pessoal já vai poder ver isso tudo na prática. Então, ao invés de ter um robozinho bem burro, que o pessoal chama de bot por aí, a gente colocou um pouco de inteligência, que já lê o banco de dados, já sabe quem que é o contador que atende o cliente no departamento pessoal. Então, a gente trouxe produtividade nesse contexto. Só que junto disso, trouxe também a parte de abertura de protocolos. Porque nem sempre uma comunicação rápida é o que resolve. Não, eu preciso abrir um protocolo para alguém atender em outra área, é o Fabrício que vai atender e já tem um SLA, já tem se vai cobrar esse serviço do cliente ou não. Então, tem uma forma muito simples. E esse também acho que é importante, como foi comentado. Isso tem que ser bem fluido, para que não tome tempo do contador, para que ele não precise parametrizar, que a coisa já rode naturalmente e ele simplesmente veja na agenda. Opa, tem um serviço aqui de um cliente, tem uma demanda para atender e eu enxergo isso. Mas eu tenho dúvida. Escreve uma mensagenzinha, cai no WhatsApp do cliente. Ele responde lá, cai dentro da plataforma. E isso vai fluindo. Então, acho que essa solução de atendimento ao cliente, que inclusive, né, Ricardo, a gente pensou tanto nela, o pessoal pediu, poxa vida, será que eu consigo ter só isso para começar? Porque eu não queria implantar um projeto do zero agora, acabei de trocar meu sistema contábil, o pessoal saiu de uma implantação do sistema A para o sistema B, e eu não queria todo o movimento, mas essa parte de atendimento eu queria isolada. Então não importa o sistema contábil que você usa, não importa o sistema que você está usando, a gente empacotou essa parte de atendimento a cliente para poder atender a milhares de contabilidades do Brasil, né? Até porque objetivamente a gente recebeu demanda até de empresas que são clientes que usam concorrentes de tarefa e que disseram assim, cara, eu preciso de uma ferramenta para parte de atendimento e não serve. Que resolva. Me ajuda, né? Então, o atendimento ao cliente do Tarefa 5.0 é um suíte que pode trabalhar independente, acho que isso é legal, e que permite que a contabilidade, de fato, atenda o cliente com uma ferramenta que faça a gestão, que saiba o que foi perguntado, o que foi respondido, o que está pendente, se uma pergunta, se um protocolo, se um chamado gerou um serviço avulso, em que estado está aquele serviço avulso, informar o cliente do serviço avulso, do status do serviço avulso. Isso aí. Lembrar de faturar o serviço avulso, porque às vezes a turma esquece e fica de graça. No evento que nós fomos semana retrasada em BH, que o pessoal perguntou assim, quem daqui trabalha sem cobrar? Todo mundo levantou a mão. Porque em algum momento se trabalha sem cobrar do cliente. Posso contar mais um causozinho também, já que a gente está contador de história aqui? Causos e causos. Causozinho rápido. Temos 2 minutos para causos. Vamos lá, mas esse caso aqui é legal também. Quando a gente foi analisar esse problema, a gente falou assim, o cliente de vocês liga para a contabilidade? Qual é a forma de comunicação? É WhatsApp, e-mail, liga? Não, ele liga. E aí, o que a gente constatou? Ele liga para avisar que ele mandou um e-mail urgente. E como ele não teve resposta, ele liga para saber se alguém já está tratando. Então, quando a gente percebeu essa historinha, a gente falou, legal. Então, seria muito importante para o cliente, já de imediato, saber assim, olha, mandei uma requisição para a contabilidade e já sei quem está tratando. Ótimo. A partir dali, flui a comunicação naturalmente. Então, a gente também resolve essa questão aí que a gente identificou. E até lembrei, o Xavier está falando aqui, tem cliente nosso que está usando o comunicador do Tarefa, a parte de comunicação, para renegociar o honorário. Ah, verdade. Porque o cara falou assim, o contador, lá, o dono da contabilidade, vai no cliente, e o cliente paga 2.000, o contador quer aumentar para 2.200 e o cliente quer pagar 1.800. E o cliente às vezes comenta, não, porque, mas 2.000 só para emitir guia, né? É caro. E tem contabilidade que está levando o extrato de comunicação do Tarefa, mais de uma já fez isso. Por exemplo, se o cliente, se eu sabia que além de emitir as guias, a minha equipe da contabilidade,
é um fornecedor de conhecimento? O cara falou, como assim? Sabia que nos últimos 6 meses a gente respondeu 72 perguntas do fiscal, 58 do contábil, 133 do RH, da Folha, que é o que mais responde, mais societário. O cara falou, não, quer saber quem perguntou, quer saber o que foi perguntado. E várias pessoas me disseram que com isso, com o extrato de comunicação, que agora o conhecimento, a comunicação está registrado. Com isso, eles conseguiram renegociar os honorários no patamar que eles queriam. O dono lá olhou e falou assim, desculpa, eu não sabia que a minha contabilidade era tudo isso, era uma fonte de conhecimento, de consultoria. E agora eu entendi, está mostrado, é verdade, porque eu perguntei isso para o meu funcionário, o cara até fala assim, eu pensei que o meu funcionário aqui era bom. Aí eu falo, ele é bom, ele sabe perguntar, ele sabe quem conhece, né? Mas a origem da informação veio da contabilidade. E isso se perder, por isso que eu digo assim, o maior conhecimento, isso ninguém tira dele, que um contador tem, que uma contabilidade tem, é o conhecimento dele. Registrar e valorizar isso é fundamental. Bom, gente, a gente está com 1 hora de programa, a gente se propôs a ter 1 hora de programa, falar de... dá vontade de ficar falando aqui o dia inteiro. Tem história. Não sei se dá vontade de ficar ouvindo, né? Mas dá vontade de ficar falando, né? Então, acho que por enquanto é isso. Fica aqui o convite para que vocês conheçam a Otimiza, conheçam a Tarefa, né? www.otimiza.com.br, ligue para a gente, Fabrício Henning, Tatiane Cesarin, Carlos Xavier, Ricardo Machado, a gente está à disposição, nós e as 80 pessoas que trabalham conosco lá, para tentar seguir ajudando a transformar a vida do contador e das contabilidades no Brasil. Porque a vida ela é desafiadora, mas não precisa ser sofrida, né? Então a gente está tentando com tecnologia ajudar e fazer a nossa parte. E fica muito orgulhoso de tentar todo dia fazer o nosso melhor. E agradecido porque quem faz a gente evoluir são os nossos clientes, são vocês que são críticos e nos ajudam a andar para frente. Muito obrigado da minha parte. Agradecer, né? Agradecer realmente por essas centenas, né, lá do início, de portas abertas que a gente teve para aprender realmente, né, e pela confiança. Porque quando um escritório, independente do tamanho, né, nos confia os dados dos clientes dele, nos confia que nós vamos melhorar a qualidade de vida de quem trabalha no escritório, isso é uma responsabilidade muito grande, mas também uma satisfação muito grande. Legal. Agradecer né, pela oportunidade. A gente tem a oportunidade de conversar todo dia com contadores de norte a sul do Brasil, né? Contadores que estão em busca de solução. Então, que nos dão essa oportunidade, que confiam, que abrem essas portas para que nós possamos depois entregar aquilo que inicialmente apresentamos e mostramos para ele, né? Então, é muito gratificante isso. Obrigado mesmo, né? Contem conosco, né? Trabalhamos todo dia para isso, né? Então estamos aí à disposição, e mesmo que tenha uma situação que pareça esquisita, vamos assim dizer, não deixa de traz para cá, vamos conversar, vamos olhar para ela, né? E a gente tem aqui o Xavier, seu Carlos, né? Que está muito atento em olhar novas demandas, né? Então a gente sempre reforça, bota na mesa, vamos trocar uma ideia. Quem sabe ainda encontra uma solução juntos para isso. Isso aí, continue nos desafiando aí, como sempre foi, para a gente continuar evoluindo junto. Acho que essa é a mensagem aí, agradecendo aí todos os clientes e aos futuros clientes que, ao ver esse vídeo, acho que vão pesquisar a gente e vão acabar entrando nesse contexto todo. Legal. Muito bom. E no próximo capítulo a gente vai contar muita história. Da história do dragão e da história de como um velório gera dezenas de clientes. Não perca, não perca. Tem negócio para vocês aí. Então, para quem não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber qualquer atualização que a gente faça aqui dentro, né? Esteja conosco, né? No YouTube. Acompanhe nas redes sociais, né? Enfim, tem história. Não vai faltar história para vários capítulos. Né? Tem história. Tem. Então tá bom. É isso, obrigado. É isso. Fechou, gente. Bom.